Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende de onde você se encontra no mundo. Nós estamos aqui em Miami e hoje recebendo um convidado para lá de especial. Olha, ele já chegou aqui, pontualíssimo, adoro isso. Vitor Hugo Mendes, para quem não conhece, escritor, jornalista, super culto e assim um influenciador na leitura também. Ele incentiva muito a leitura. E eu conheci ele através dessa plataforma que eu tenho divulgado para vocês, que é a BuBooks, que te leva livros no mundo todo, né? Livros em português. E ele também, por ser angolano e hoje também vivendo em Portugal, ele é um incentivador da língua portuguesa também. Criou essa conexão por sermos incentivadores da cultura portuguesa, a língua portuguesa, e também a leitura, né? Eu adoro ler, sempre estou incentivando meus amigos autores, divulgando o trabalho deles, então a gente se conectou através disso. Então eu quero que vocês conheçam hoje um pouquinho mais, tanto a BuBooks, que é uma plataforma que está dando essa oportunidade para muitos autores, como também para ele, esse querido que chegou aqui agora, o Vitor Hugo Mendes. Vitor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Para você já é boa tarde, né? Estamos um pouquinho em delay aqui, acho que muita gente entrando ao mesmo tempo. Pois não, Tá me ouvindo? não sei como é que vai. Eu estou a ouvir Ah, muito que bom, bem. também te ouço bem. Agora está ótimo. Eu acho que agora está melhor. Que ótimo. Como é que Boa você tarde. está, meu querido? Estou bem. Eu acordei hoje às 7 da manhã. Estive a ler um livro, li durante 2 horas e tal. Hoje de manhã cedo. E depois fui tratar umas coisas aqui e assim. Você sabe que nós construímos o sucesso quando não temos ninguém a ver, né? Sim. Yeah. Eu gostei disso aqui, não está dentinho. Essa separação aqui. Eu também tenho. Mas que muito bom Muito receber bom. você aqui. Esse nosso programa, o Gente em Evidência, é um projeto novo. Eu antes estava envolvida com outra forma de conectar as pessoas. Eu tenho uma outra forma de estar encontrando meus amigos ao redor do mundo. E quando eu te conheci através da BuBooks, eu fiquei muito interessada em te conhecer melhor. Eu achei muito interessante a tua forma, a tua história, a tua trajetória, assim, a forma como você divulga o seu trabalho e o trabalho de todo mundo que está à sua volta. Eu sou muito parecida com você. Eu me identifiquei muito com você nisso, entendeu? Porque eu acredito muito nisso que você fala, né? Que a gente tem que estar promovendo todo mundo que está à nossa volta. A gente cresce com isso muito mais, né? Bom, eu acho que eu tenho defendido o facto de eu acho que eu quero ser um gigante, mas para eu chegar a gigante, eu tenho que ter gente grande abaixo de mim. Verdade. Portanto, eu tenho que fazer com que as pessoas pequenas se tornem grandes para eu poder passar para um outro nível. Mas eu gostava apenas de dizer o seguinte: nós ajudamos quem faz por merecer. Nós não ajudamos só pessoas que querem ser ajudadas. Na verdade, todos nós precisamos de É. ajuda. A gente usa Todos dizer que a nós gente precisamos de ajuda quem quer e merece ser ajudado, né? Sim, quem quer faz por É. merecer. Mas eu vou E começar, eu vou te portanto é. interromper e vou falar um pouquinho de você e quero que você também se apresente, porque tem muita gente da minha conexão que não te conhece ainda. Eu quero realmente que eles te conheçam, porque cada pouco mais que eu conheço de você, eu fico encantada, tá? Então, eu quero. Você, Vitor Hugo Mendes, jornalista, escritor, nascido em Malange, na Angola, em 82, novinho ainda, né? E já Sim, tanta, uma trajetória tão grande. Bacharel em comunicação social pela Universidade Privada de Angola. É determinado e convicto desde novo, né? Inspirado pelo seu avô paterno, João Mendes, desenvolveu uma capacidade polivalente em tudo que se dedica, ou seja, você é multitask, você se envolve em um monte de coisas ao mesmo tempo, né? E então gostaria que você falasse um mais ou pouquinho menos. mais de você, sobre você. Já sabemos onde você nasceu, mas eu quero saber assim da tua trajetória. Você viveu sempre em Angola, hoje você vive em Portugal. Me conta um pouquinho dessa história para a gente começar a saber mais de você.
Olha, está aqui, antes de mais, agradecer essa apresentação. Tem aqui o Vito Exclu Trust, que diz que o Vítor Hugo Mendes quer ser presidente de Não? Angola. Não, de Não? modo nenhum. Não, Certeza? não, Política não? absoluta não. Não tenho. Eu tenho as visões, as minhas visões são mais ou menos de 5 em 5 Uhum. anos. Ok? E eu acho que nós temos que identificar o nosso propósito na vida. E eu sinto que eu consigo tocar mais na vida das pessoas fazendo o que eu faço, estando onde eu estou. Não necessariamente preciso de ser presidente ou de ser um político, de ser ministro ou governador para mudar a vida das pessoas. Eu acho que não é por Concordo. aí. Eu acho que aquilo que nós fazemos, eu posso mudar a vida das pessoas sendo um cozinheiro. Eu posso mudar a vida de muita gente no meu país sendo um bom engenheiro, ok? E eu acho que consigo mudar, ajudar a que as pessoas mudem as suas visões e concomitantemente as suas vidas por via dos meus livros, por via desse trabalho que nós fazemos de incentivar, promover e por aí fora. É verdade que nós todos precisamos das ajudas e então eu digo assim, eu sou muito ajudado por pessoas que eu conheço, por pessoas que eu não conheço, direta e indiretamente. E eu fico muito grato por isso. Faço por merecer, pela conduta, pela educação, pela simplicidade e por aí fora. Bom, sim, eu nasci em Angola em 1982. Portanto, eu sempre vivi na minha província. Eu, quando saí de Malange, já havia paz. Eu cresci no meio daquela guerra toda e tudo mais, já havia paz. Vivi muitas dificuldades, já muitas pessoas. Aliás, tem um documentário no meu canal do YouTube. Mas o que aconteceu foi que a minha visão, a minha conexão espiritual, sempre tive a sorte de conseguir fazer escolhas boas. E as escolhas boas que eu fiz foram sempre as escolhas mais difíceis. E é por isso que eu estou aqui, fazendo escolhas difíceis hoje para poder colher coisas boas amanhã. Portanto, o fácil, aquilo que é fácil não me inspira, não me desafia, então não é para mim. Te entendo muito bem. E deixa eu te falar, o que te levou para Portugal? O novo desafio, o inconformismo de estar no Uhum. conforto. Portanto, eu tinha o meu emprego em Angola e felizmente eu sou daqueles angolanos que nunca procurou emprego. Sempre tive o trabalho para mim, sempre. Fui sempre contratado, sempre fui valorizado, sempre ganhei bem, ok? Mas eu achava que chegava um determinado momento em que o que eu fazia não me desafiava mais. Quer na rádio, quer na televisão, não me desafiava mais. Eu queria muito mais. E muito mais pressupunha mudanças. Mudança de lugar, mudança de amizades, mudança de cidade, não Chegam é? alguns momentos da E é vida que a isso. gente gosta disso e precisa disso, né? Novos ares, novos desafios. E de repente, é igual você falou, mudando de país, eu que vim do Brasil também, hoje moro nos Estados Unidos, a gente se propõe a isso porque é uma coisa assim, necessidade vital mesmo para você, de repente encerrar um ciclo e começar um outro, né? E fazer tudo diferente ou fazer muita coisa nova também, né? É necessário para gente que tem essa vontade de estar sempre vencendo e de não se acomodar numa zona de conforto, né? É verdade isso que você diz, concordo plenamente. No entanto, todos nós queremos mudar, mas pouquíssimas pessoas querem pagar o preço da Não é mudança. fácil, não é fácil. A gente De que modo sabe, nenhum. Foi principalmente imigrante, quando você sai do seu lugar onde você nasceu, né, principalmente do seu país, abre a gente de um jeito, abre a cabeça, abre os horizontes, dói, mas é viajar. muito bom. A gente, assim, a mente vira um paraquedas, né? A gente consegue ver completamente diferente até o nosso próprio país, né? De um outro ângulo, de fora do Sim, contexto. E às vezes é necessário. Se eu, sim, eu tive sempre essa necessidade. Se eu pudesse oferecer duas coisas, fazer, oferecer duas coisas a cada uma das pessoas que nos está a acompanhar aqui, eu oferecia precisamente o seguinte: um livro e uma viagem. Porque por via dos livros, nós podemos viajar estando no Sim. mesmo lugar. Fazendo uma viagem física, nós conseguimos perceber o outro lado do mundo, o outro lado das pessoas, outras realidades e faz-nos crescer para dentro.
é muito bom. É E esse é muito um bom. crescimento que não Infelizmente, para, né? Enquanto estamos vivos, esse crescimento está sempre a todo vapor. E a gente vai alimentando, como você mesmo disse, com cultura, com livros, com poesia, com música, com vivência, com experiências, né? Com decepções também, porque isso faz parte da nossa história. Mas essas superações no dia a dia, na nossa vivência, é que vai transformando tudo isso, né? E isso ninguém tira da gente. com Isso que todas. é o melhor. E eu acho que o desafio que cada um de nós tem não é tanto a luta com aqueles que são nossos concorrentes. Eu acho que o desafio maior é conosco próprios, superando exatamente as decepções, como você disse. Precisamos de nos superar, ou seja, as nossas decepções, olhadas de forma positiva, elas transformam-se para a energia que nos eleva. Sim. E é isso. E eu tenho vivido muitas decepções, eu causo decepções às pessoas, consigo me pedir perdão, mas quando as pessoas causam decepções a mim próprio, eu consigo olhar para aquilo como, na verdade, uma ajuda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ontem estive a falar com uma jovem que foi minha empregada, trabalhou comigo durante 6 anos, para aí, e que me causou muitos prejuízos do ponto de vista financeiro. Muitos prejuízos. E passaram 3 anos e eu senti saudade dela. Fui falar com ela, liguei para ela, disse: Olha, um abraço, liguei para saber como é que tu estás e tudo mais, tudo bem, fixe, não sei o quê. Eu olhei, para mim está tudo bem, liguei para dar um beijinho. Ou seja, a capacidade de perdoarmos quem nos fez mal, no fundo, nós podemos achar que mais tarde podemos perceber que aquele mal que nos foi feito até Até foi uma foi um bem, é ajuda. verdade. Eu acredito nisso. E então, tudo é uma questão de nós encararmos as coisas numa outra perspectiva, num outro prisma. E eu tenho conseguido ser um jovem positivo, cheio de energia positiva. Tenho cultivado a energia positiva para mim. E não é uma questão de eu falar, é uma questão de eu praticar. É Justamente. E a completamente gente diferente. percebe que você emana isso, não é uma coisa só que você fala. Você transparece isso. Isso só de olhar para você, nas suas atitudes, no seu jeito, né? Não é uma coisa que precisa você ficar falando, a gente nota, né? E agora me fala um pouquinho também desse programa de rádio que eu vi. Eu achei muito interessante. Estou onde tu estás. Bacana isso. Na verdade, olha, deixa eu ver o que é que está a dar agora. Na verdade é o seguinte, eu sou uma pessoa que, como disse, inconformado com a mesmice. Porque, na verdade, quando nós passamos, a gente tem que olhar para trás e dizer: o que é que eu fiz? O que eu fiz valeu a pena? O que é que eu estou a fazer? Aquilo que eu estou a fazer valerá a pena amanhã? Não é uma questão do materialismo, é uma questão do imaterial, é do legado. Ok? E isso faz muita diferença na minha vida e com isso eu faço muita diferença na vida das pessoas. Estou onde tu estás é, é uma, é uma frase que eu criei, uma frase que me motiva, uma frase que me aproxima das pessoas. Porque eu sou o que sou graças ao calor das pessoas. Ao calor virtual, que eu não substituo nunca pelo calor físico, afetivo, mas é um calor, nós estamos no mundo digital, estamos no mundo virtual e estamos próximos das pessoas. Então, quando eu digo estou onde tu estás, quem está no virtual sente que eu estou próximo desta pessoa. Isso tem um efeito emocional muito É forte. verdade. A eu entrei na rádio aos 14 anos, eu fazia programa infantil na minha província, é Malange, e em 2002 eu fui contratado para trabalhar na Rádio Católica, uma emissora católica da Angola que se chama Rádio Eclésia. E aí em 2004 eu me mudei para a Rádio Luanda. Em 2009 eu entrei para a TPA 2. Em 2011 saio da 2, vou para 1. Em 2015 eu pedi para sair da 1, embora eu tenha chegado a um nível máximo do meu estatuto profissional, tinha um salário brutal, tinha condições de trabalho muito fortes, tinha o respeito da sociedade, eu ganhei 2 prémios, reconhecimento muito forte, eu tinha menos de 35 anos Bacana. quando isso aconteceu. Mas eu achava que é o seguinte: por que eu vou continuar a estar aqui a andar quando eu posso ainda engatinhar? Eu tive um feeling. E o feeling dizia: Vitor, tu tens que sair daqui, mas é um preço que vais pagar. Então, eu saí, trabalhei em outras televisões. Imagina você é o número 1
e você sai para ser o número 3. Quer dizer, você é o pivô principal de um programa que tem quase 15 anos de antena, você tem 2 horas diárias na TPA, em televisão nacional, em rede internacional, e aí você sai para ser mero participante de um programa com 10 minutos por semana e apenas em emissão local. Ou seja, eu tenho que dizer aqui que recuar não é desistir. Há recuos que são estratégicos e que é importante. Porquê? Às vezes nós estamos tão habituados ao sítio em que nós estamos que não conseguimos perceber como é que é a floresta. Ok? E então eu tive sempre essa coragem de fazer 2 viagens. Fazer a viagem para dentro de mim, ok? E fazer a viagem para fora do meu lugar profissional. E isso permitiu que eu crescesse muito. E eu sofri muito, eu sofro Posso muito, imaginar. porque às E mais do que nunca às nesse vezes momento, eu acho que todo mundo acabou fazendo essa viagem para dentro de si por esse momento de pandemia, né? Acho que foi até entre aspas, um mal necessário para a humanidade. Infelizmente, é uma pandemia, a gente não menospreza tudo isso, mas que foi, de certo modo, igual você falou, um mal que está fazendo bem para muita gente, porque a gente parou mesmo, o mundo parou. A vida não, a vida continuou seguindo e a gente precisou fazer essa leitura, né? Esse olhar para dentro também nesse momento, né? se você me perguntar se eu acho que as pessoas vão mudar com essa situação, eu vou lhe dizer assim, não, não é absoluto. Salvo aquelas pessoas que já vinham fazendo estas mudanças muito antes da pandemia. Uma coisa é aquilo que te mandam fazer, a outra coisa é aquilo que você toma e faz por iniciativa própria. Uma questão espontânea, iniciativa própria. Porque quando nós somos obrigados a fazer as coisas, sinceramente, nós não fazemos com amor. Quem faz as coisas de forma obrigada e exigida, ela não faz com alma. Agora, quando nós, por iniciativa própria, tomamos começamos uma nova mudança conosco próprios, e é muito melhor. Assim, é uma coisa que você chegar a dizer assim para alguém que se droga, olha, para de se Não, drogar, mudança e tem porque que isso faz mal à partir saúde. dele, é de dentro para fora, com certeza. Então, assim, eu já vinha fazendo algumas mudanças. Já vinha isso desde dezembro do ano passado, a vários níveis, mano, vários níveis. E, portanto, quando entrou a Covid, desculpa, eu vivi a solidão, eu vivi o isolamento de uma forma tranquila. Ou seja, permitiu que eu fosse mais fundo. Porque é quando nós chegamos no fundo do poço que nós conseguimos saltar de lá. Portanto, enquanto você não bate fundo no poço, você não percebe a força de ter chegado à profundidade. E é quando você. Porque quando você tem uma mola, quando você aperta a mola, quando você aperta o máximo Aquela, e quando você é, larga, ela é muito. A força dela é muito com maior, entende? certeza. Agora, Não, e se isso é você aperta só um verdade, bocadinho. principalmente quando você tira tudo o que te distrai, né? Porque quando a gente estava antes da pandemia, a gente realmente, muita gente, eu vejo por mim, muitas coisas a gente acaba fazendo no automático, é uma correria que a gente fala, nossa, eu tô correndo tanto, não tenho tempo para nada, e eu não sei nem para onde eu tô indo. Então, de repente, essa parada foi importante de tirar todas as suas distrações, não tem que estar em trânsito, não tem hora marcada, você realmente se reprogramar e ter o essencial para viver bem. Isso se você é inteligente. Quem realmente não conseguiu essas ferramentas, igual você falou de estar se reconstruindo, entrou em depressão, pegou tudo que há de negativo desse momento, né? Porque também tem uma carga negativa. Mas a escolha é nossa. Nós temos esse poder de escolher tudo que é bom ou ruim para a gente, né? A gente não consegue Claro, mudar o que está fora, mas o que está aqui dentro e como a gente vai reagir a isso, com certeza. porque os comandos da mudança interna, nós é que temos na mão. Nós conseguimos comandar aquilo que quer ser alterado dentro de nós. Agora, o que está cá fora, nem sempre nós conseguimos comandar. E, portanto, com forças que nós não conseguimos comandar, nós não devemos perder tempo. Devemos
saber lidar com elas ao longo do tempo. É completamente Sim, diferente. É assim que eu penso. E felizmente foi essa descoberta que eu tive desde muito cedo. Eu consegui inconscientemente. Portanto, essas posições, essa forma de ver a vida, de estar na vida, eu percebi inconscientemente como é que elas funcionavam e eu fui seguindo o meu feeling. Hoje é completamente diferente. E, portanto, imagina quando você tem o controle sobre o seu pensamento, de forma consciente, dando força ao seu inconsciente. Portanto, é energia. E a energia, o que comanda a vida entre nós é sem energia, dúvida. entende? E a energia, ela é muito forte. Então, é isso que eu faço hoje em dia. É o autoconhecimento permanente, uma construção de uma ponte de desenvolvimento com muita humildade, com muita determinação, com muito foco. Porque é isso. Eu acho que eu costumo dizer assim às pessoas: não vale a pena me procurar no presente, eu já estou no futuro. Bem isso. Portanto, Nem no passado, já não estou mais lá. as pessoas que ouvem as minhas crónicas no meu canal do YouTube, quem ouve as minhas crónicas no musiccool.net, quem lê os meus livros, quem vê o meu documentário, quem vê a minha história de vida, consegue dizer assim: uau, isso já é antigo, ele já vem fazer isso desde há muito tempo. Ou seja, nós estávamos distraídos e ele já fazia isso há 10 anos, há 15 anos, ele já fazia isso. E agora imagina tudo o que eu estou a fazer hoje, o que é que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos? Eu sei. Portanto, quando eu respondi que eu não tenho vontade de estar na política, é porque eu não tenho vontade de estar na política. A minha perspectiva de vida hoje é completamente diferente. Ou seja, eu disse ao vice-presidente do meu país, eu disse uma vez o seguinte: senhor vice-presidente, vocês não podem tirar o Vitor Hugo da sociedade porque vocês acabam por tirar um bom ativista político, ativista social, e ganham um mau político. Eu acho que eu prefiro ser um bom ativista social do que ser um mau Com político. certeza. O trabalho social que eu faço é importante para a política. Porque há pessoas que são importantes para o partido, mas eles não são importantes para o país. Há pessoas que são importantes para o país e não querem saber do partido. Justamente. Não, concordo plenamente com você. Você É, faz um trabalho muito bonito, muito melhor, realmente de fora da política. E me fala um pouquinho como é para você também escrever livros. Como surgiu, como começou isso? Eu vi que você já tem 4 livros lançados e estão, né, nessa plataforma da BuBooks, que é outra coisa que eu quero falar com você também, que você fale um pouquinho como você chegou até a BuBooks, que eu acho formidável também essa forma de levar livros para o mundo inteiro e principalmente no nosso idioma, né? É muito bacana. Como começou, então, a escrever? Como surgiu isso para você? a Bull Books, vou começar por aí, é um caminho transformador. Eu entendo que o que a Bull Books está a fazer hoje não é algo com o qual nós devemos ficar indiferentes, porque é o mesmo que quando um piloto acelera o avião. Quando o piloto acelera o avião, ele dá muita potência no arranque e quando ele levanta o voo, depois ele põe aquilo em piloto automático e tudo vai naturalmente. É assim, eu hoje, há bocadinho, há coisa de 15, 20 minutos, antes de começarmos essa live, eu mandei o meu quinto livro para uma senhora, que é para ela dar uma vista de olhos lá nos textos Uhum, e tudo mais. Ele já está finalizado há 2 anos, está finalizado há 2, 3 anos que para aí, o bacana. livro. É para você ver que às vezes as coisas tudo tem o seu tempo e nós temos que saber esperar pelo tempo Sem certo. dúvida. Não ficar usados, mas fazer com que as coisas elas saiam no tempo certo. E não precisamos falar muito. E então mandei o livro para essa pessoa. Hoje eu me sinto um iniciante, um humilde, um rapaz, apesar de eu ter vendido 80, quase 90 mil livros, de todos os meus livros, o Pensamentos vendeu 60 mil, o Face 69 vendeu quase 30 mil livros, o Chihuequinha vendeu 5 ou 6 mil livros, e portanto no conjunto cheguei perto de 90 mil livros, coisa parecida. Mas isso não me torna o melhor, o especial. Então, é o resultado de um trabalho intenso que tem sido melhorado ao longo dos tempos, ok? E portanto, eu não nasci com o dom de escrever, eu não nasci com o sonho de escrever livros,
Não nasci com esse. Eu acho que há coisas que acontecem no percurso da nossa vida eh, que elas são exatamente o resultado de tudo aquilo que a gente foi fazendo lá atrás. Com certeza. Na verdade, e, portanto, eu escrevia muitas coisas nas redes sociais, eu partilhava os livros e eu tive uma livraria física, a VHM Livraria, e, portanto, eu acho que aquilo acabou por ser a consequência positiva de tudo aquilo que eu vinha já a fazer ao longo dos tempos. E fiquei muito feliz, porque, só para você notar, o que muita gente diz é que existe o antes do Vítor Hugo e o depois do Vítor Hugo Mendes. Porquê? O antes do Vítor Hugo não se falava muito de livros na rádio, na televisão, com a dimensão e com a persistência como passou a acontecer com o Vítor Hugo Mendes. Porque eu tinha o domínio da rádio na minha mão, das rádios com mais audiência, os programas com muita audiência, e eu tinha a televisão nas minhas mãos, e portanto eu tinha ali a oportunidade de tirar melhor vantagem sobre todo o mundo. E tinha as redes sociais também. E eu dominava isso, eu fazia as coisas por essa, aproveitava para fazer bem. Ou seja, nós temos que saber utilizar aquilo que nós temos em mãos para o bem. É a mesma coisa que você ter, vá lá, whatever. Mas eu não vou falar aqui de coisas negativas para dar o exemplo que eu gostava de dar. Mas é isso, se eu tenho um microfone, eu vou passar uma mensagem positiva, ok? Uma mensagem construtiva, uma mensagem de mudança positiva, respeitando as cores, respeitando as diferenças, valorizando o amor, fazendo pedagogia. Porque eu disse num dos meus livros, acho que é no Face, eu não vou melhorar o mundo. Eu não tenho que me preocupar em melhorar o mundo. O que eu tenho que fazer é melhorar a mim próprio e contribuir para que o mundo seja melhor. Eu não preciso contribuir para que o mundo seja Fazer a nossa pior. parte, né? Certo? A gente fazendo a nossa Fazer a parte. Se nossa... todo mundo fizesse a sua parte, a gente cria um movimento. É o que eu falo. A gente faz uma gotinha no oceano, a gente faz um grãozinho de areia, mas se todo mundo pensasse assim, cada gotinha com outra gotinha vira um oceano. Então, criaríamos um movimento. Então, eu acredito muito em pessoas assim, que a gente se conecta através da energia, independente da distância, porque realmente é o que você falou, não substitui um abraço, um contato físico, mas a internet nos possibilita, mesmo, olha, você é 5 horas de distância de horário, milhas de distância de mim, e a gente está aqui, ó, junto no mesmo espaço, falando com várias pessoas que estão aqui com a gente. Isso não é formidável? Então a gente tem que aproveitar realmente essas ferramentas e fazer a nossa parte, exalar a nossa energia, emanar a nossa energia, porque o que a gente quer é isso. A gente quer um mundo melhor, a gente tem essa pretensão, sim. Pode chamar que a gente é utópico, ilusão, nossa, mas a gente quer, a gente está lutando para isso. E se a gente conseguir mais pessoas nesse mesmo intuito, nessa vibração, a gente consegue pelo menos melhorar um pouquinho, né? Não, isso, sim, nós conseguimos, porque quando nós estamos na mesma frequência, nós percebemos e crescemos mais. Portanto, pessoas da mesma frequência, elas crescem muito rápido, para o bem e para o mal. Nós não temos que esquecer que existem essas duas forças no universo, essas duas energias. A energia do bem, a energia negativa, a energia do mal. Agora, vai depender exatamente das nossas escolhas, porque quem lê o meu livro, Palavras na Lavra, na contracapa, tem uma frase mais ou menos que é assim: se souberes escolher, saberás o que colher. É verdade. Eu estou envergonhado que você tenha aí a imagem, nem tenho aqui. Que é, se soubermos escolher, saberemos o que colher. E eu sempre escolhi, como já disse, o mais difícil, o mais complicado. Agora, eu escrevi esses livros, pá, fui escrevendo e tenho melhorado. Há muita coisa que eu escrevi lá atrás que hoje não me identifico com ela. Eu digo assim, não, isso eu pensava Era o daquela teu forma, momento, né? mas eu já não Hoje penso. você mudou, você mutou e você progrediu também, evoluiu, né? Isso não quer dizer que o livro não tenha, deixe de ter valor por isso. O que acontece é que, se para mim não faz sentido, eventualmente para alguém que hoje está a ler aquilo, faça Com todo o sentido. certeza. Portanto, é uma questão de maturidade, é uma questão de evolução, e é isso que faz toda a É a mesma diferença. coisa de um livro que você leu há 10 anos atrás, você vai ler o mesmo livro hoje, ele vai ter uma interpretação completamente diferente para você. Você vai ver aquilo de um outro ângulo, a tua vivência, né? E aí na BuBooks você encontrou uma forma também de estar botando mais ainda uma sinergia, né? De você estar propagando o que você quer se expressar, o que você quer dizer para o mundo todo agora. Sim.
Bom, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante antes de responder essa questão. Eu estou a ler pela quarta vez aquele livro, até hoje eu partilhei algumas páginas, que é o Pense em Eu vi, Riqueza, do eu Napoleon vi. Hill. Eu estou louco, absolutamente louco. Como é que há tanta coisa rica que eu não entendi na primeira, não entendi a segunda, não entendi a terceira, estou a entender agora na Uhum. quarta vez. E é porque eu tenho as regras dos 5 dedos da leitura. Eu vou partilhar para vocês aqui a regra, eu faço assim, a regra dos 5 dedos da leitura, que é, a gente pomos a mão assim e nesse dedo pequenininho, quer dizer que você não precisa de ler todos os livros. Eu não preciso ler um livro sobre medicina. É um livro técnico de medicina. Não falo, eu não sou médico, não tenho que ler necessariamente todos os livros. Então, está de fora. Eu, quando começo a ler certos livros, nesse segundo dedo, eu não preciso de acabar o livro. Ou porque não está a me motivar, ou porque não estou a entender naquele momento, ou porque não é um livro que eu de facto, seja um livro que eu gosto, ou é de poesia, eu gosto de romance, ou é ficção científica, eu gosto de motivação. Portanto, eu comecei a ler, não preciso de acabar. Este dedo, o dedo mais comprido, o maior dedo, ok? Eu até costumo brincar assim, desculpa pela franqueza, o dedo que as meninas gostam muito, esse é o dedo que faz muita confusão. Adoro. Então, esse dedo é o dedo que você vai começar a ler um livro e você tem que Aham. acabar. Porque é um dedo que dá prazer, ok? Este é o dedo duplo. Então, e este dedo, o indicador, que é o dedo mais forte que nós temos, é aquele dedo que diz, é o livro que diz, você vai ler e você vai voltar a ler várias vezes esse livro. E este dedo, que é o mais grosso, mais curto, é um dedo que significa o livro que diz assim, você tem que ler sempre. Tem que estar sempre a ler. É proibido ficar sem ler. Então, não leia todos os livros, leia, não precisa acabar, lê e acabe, lê várias vezes o mesmo livro e, por favor, não fique sem ler. Eu achei muito Então, interessante isso a aí. Eu boa. vi isso hoje até. Eu achei muito legal essa forma de você colocar isso. E aí eu vi também, você escreveu assim: Sim, quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Isso é verdade, né? Não tem como ficar é, igual. sim, isso é uma frase. Esta é igual àquela estou onde tu estás, por Uhum. exemplo. Ok? Que esta onde tu estás é uma frase registada. Há uma outra frase que é uma frase também registada, que é uma marca que marca. Eu tenho assim muitas frases que eu criei lá atrás e, portanto, algumas estão já registradas como essas que eu citei. O que eu posso dizer, por exemplo, é que eu criei lá atrás essa frase e, na verdade, não era assim, era assim. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Quem lê um... Depois, como é que é? Eu dizia, ler um bom livro é como o amor que sentimos por uma mulher. Quem o prova jamais esquece e só cresce. Só que isso tudo dito na televisão ficava muito longo. É. E o meu realizador disse, você tem como cortar essa parte e só falar quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa? Eu disse, sim, tem, então vou falar. Então, imagina você, durante 4 anos, todos os santos dias, você dizer quem lê um livro nunca mais é uma pessoa. Então, isso ficou na cabeça dos angolanos. Portanto, é uma frase que já não é minha, é uma frase que é nossa. E isso não é nada de novo, não é nada. Nós podemos dizer a mesma coisa de formas diferentes. E agora, se me permite, só para responder à pergunta da Boa Books, eu acho que assim, a Boa Books surgiu para dar a oportunidade àquelas pessoas que não têm a possibilidade de lançarem os seus livros fisicamente. Uhum. E, portanto, você edita o livro, você põe na plataforma e a plataforma vende o seu livro e entrega o livro físico para a pessoa em casa. Porque hoje ter uma estrutura como a livraria é muito oneroso. Você paga pessoal, você paga o aluguer, a renda, você paga a água, você paga a luz, você paga o transporte. Portanto, é muita coisa para ser paga quando você pode criar tudo Sim. online e facilitar na rapidez, no acesso e é tudo igual. Portanto, a Boa Books é a plataforma onde eu acho, espero que nós consigamos ter, no mínimo, daqui a um ano, 100 angolanos lá. Porque eu não vou estar satisfeito sendo o único angolano lá. Embora eu tenha sido o primeiro, eu não quero ser o único. Nós temos que estar todos lá. E eu tenho feito um trabalho muito grande, já fiz vários contactos, já sei que há angolanos a entrar para lá,
de alguns angolanos que vão lançar os seus livros. No dia 2 de julho, o Geraldo Dallas Legal. vai lançar um livro, Percursos e Trajetórias, que é um livro incrível. É um livro que ele entrevistou a ministra das Finanças de Angola, entrevistou o assessor do presidente da República para a imprensa, entrevistou um dos maiores economistas do nosso país, o Alves da Rocha, entrevistou um dos grandes empresários, que é o Rui Silva, entrevistou um dos maiores músicos da atualidade, o Matias Damasio, e entrevistou esse jovem que aqui está humildemente, o Vitor Hugo, está lá nesse livro. É um livro com histórias magníficas, vai estar a partir do dia 2, vai estar na Boa Books. Então, temos que trabalhar. Eu trouxe o Geraldo vai trazer outra pessoa. O que é que vai acontecer? A Boa Books vai crescer, nós vamos crescer, o povo vai ganhar livros e nós nos vamos transformar. Portanto, é esta visão que eu tenho. Eu tenho a visão de estar à frente, mas eu, para estar à frente, tenho que potenciar os outros, passar sempre muito. E não ter medo que os outros sejam ou se tornem melhores do que eu. Não tenho medo disso. Não, eu acho Antes, pelo bárbaro. contrário. Desde que eu conheci a Books, né, eu acho assim, é uma plataforma inovadora, online, mas para vender livros físicos, livros mesmo de papel, porque realmente, igual você falou, o livro ficar numa livraria local, num lugar, ela está empoeirando, as pessoas meio que perderam essa cultura de ler, e com as inovações, né, de livros digitais, livros, audiolivros, né? Então, muitas pessoas optaram. Mas tem pessoas que não, gostam mesmo do livro, sentir o cheiro, sentir a textura. Eu adoro, e volta a página, e sabe, se você quiser anotar alguma coisa, é uma coisa nossa, isso é uma particularidade de cada um, né? Cada um tem uma forma de interagir com o livro e com a leitura. Então, simplesmente eles pegaram o melhor, que é a parte online, para mostrar, para ser uma vitrine no mundo e poder vender e entregar em qualquer lugar do mundo. Isso eu achei fora de série. Então, realmente, eles pegaram o ponto positivo dos dois lados, né? Foi bem interessante. Claro. Sim, eu gostava só de aproveitar essa ocasião com muito respeito, com a sua permissão, por favor. Aqui muita gente a deixar vários contributos, a Leonora Sambo, o José da Costa, o Salvador Sardinha, está aqui também a Valéria Moaluf, a Gianni Iocani e também a Defane Te Programa. Estou a deixar aqui muito, agradecer a nossa live, ficamos muito felizes por isso. E, portanto, o Zedene Miami também. A Zedene é uma amiga e a dona proprietária da revista Evidência Magazine, que é uma revista brasileira, que também está aqui nos Estados Unidos, está aqui em Miami já há 5 anos, e com certeza a gente vai fazer uma matéria, já está convidadíssimo a gente fazer uma matéria, contar um pouquinho mais da tua história aqui para Miami também. Então, essa live é só um principal assim, contato, né? Um primeiro passo para a gente começar a contar a tua história e trazer, ser a sua voz aqui. Essa é a intenção nossa, né? Você é um comunicador como eu, você sabe. A gente quer ser a voz das pessoas, levar a voz mais longe, né? Propagar essa história. Então, a Zi também, ó, um beijo, querida, tá sempre apoiando a nossa cultura aqui. Mais uma pra gente, para agregar na nossa luta diária aqui. Sim, nós podemos ser a voz das vozes que se calam, se as vozes permitirem que nós sejamos estas vozes. Eu acho que tudo, a liderança por via da escolha é a melhor liderança em comparação àquela imposta. E eu gosto de ser essa pessoa. Eu conheço Miami, já estive 2 vezes em Miami, eu estive durante 2 meses em Tallahassee, aí na Flórida. Então eu gostei muito, estive 2 vezes aí em Miami e já conheço 7 estados diferentes dos Estados Unidos. E Miami é uma cidade top. Eu falo que hoje é a melhor cidade brasileira para morar é Miami. De tanto brasileiro, de tanta coisa brasileira que tem aqui. Você não acredita. Não é Orlando. Eu vi muitos brasileiros em Orlando. Miami cresceu demais a comunidade brasileira. Muito. Você não tem noção, tá? Assim, realmente, hoje eu uso brincar isso. Melhor cidade brasileira para morar? Miami. Ok. Não, e o brasileiro é um povo... Eu costumo dizer assim, o brasileiro e o angolano são muito iguais, até na malandragem. Eu já percebi isso. Eu conheço alguns angolanos e eu já percebi isso. Isso.
Eu tenho amigos também que se Não, radicaram em Angola e foram para Angola e me contam mais ou menos isso. Eles se adaptaram muito lá justamente por essa familiaridade. Olha que interessante. eu tenho muita pena que o Brasil e os Estados Unidos estejam a viver situações muito difíceis do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, um pouco também por culpa desta pandemia que está a ceifar muitas vidas e temos muito sinceramente que nos solidarizar e aproveitar esta oportunidade para o apelo de reconhecer a nossa fragilidade enquanto É, humanos, não é? Portanto, às vezes a nossa ambição, às vezes o nosso oportunismo desmedido, às vezes a nossa própria ganância, às vezes a nossa falsidade nos trai quase sempre, trai-nos quase sempre. E o Brasil, um grande país, que eu tenho a sorte e a honra, a grata honra de conhecer o Brasil ah, que bom. também. Já estive em São Paulo, Ceará, já estive no Rio de Janeiro. Agradecer aqui publicamente à empresa Bernatur por me ter dado a oportunidade de fazer várias viagens de trabalho para estas cidades e para estes países, quer nos Estados Unidos e quer aqui no Brasil. Eu, nos Estados Unidos estive a fazer formação na Universidade da Flórida, a American University Agriculture. Tem um nome em inglês, não consigo agora decifrar. Mas é isso, eu acho que os angolanos têm muito para aprender com os brasileiros podem naturalmente aprender muito com É os uma angolanos, troca, né? portanto a cultura brasileira é muito forte, a cultura angolana é muito rica, é muito forte, eu acho que nenhuma cultura é maior e melhor do Não. que a outra, todas as culturas são importantes, nós temos que saber valorizar o nosso produto, promover o nosso produto, e é isso. E o brasileiro faz isso muito bem. O brasileiro não há, é incrível. O brasileiro faz isso desde a língua até todas as outras manifestações culturais. Portanto, o Brasil está de parabéns. E eu espero muito sinceramente que o Brasil possa ter uma classe política diferente, sem querer aqui Amém. entrarmos em questões muito profundas politicamente. E que estes brasileiros, eu adoro a música brasileira, eu adoro a escrita dos escritores brasileiros. Eu tive a sorte e a honra de ter trabalhado durante 2, 3 dias com Augusto Cury em Ah, Angola. maravilhoso. Conheço muitos escritores, muitos apresentadores brasileiros, muita gente, muitos universitários, muitos coachings brasileiros. O Brasil é um país com é uma potência muito forte da América do Sul e vamos ser sinceros que possamos ter bons líderes, líderes que pensem o Brasil inteiro, desde o mais humilde ao mais Isso é forte. que acontece. O Brasil, se você comparar pela dimensão geográfica, ele é comparável aos Estados Unidos. A gente fala, o primeiro mundo aqui nos Estados Unidos. Realmente, depois que a gente vem para cá morar, uma coisa é você vir passear, você já consegue ter essa noção. Mas quando a gente vem morar, realmente a gente vê como funciona, como é o sistema aqui, e a gente olha, eu vejo o Brasil, eu falo, gente, a gente tem tudo para ser igual ou até melhor que aqui. E por que não? A gente é rico, a gente lá tem influência do mundo inteiro. A gente realmente é um povo abençoado, porque a gente tem uma miscigenação de raças, de credos, de cores, de tudo. Culturalmente falando, a gente é riquíssimo. A gente fala, eu até brinco, né? Falei, houve um melhoramento da raça, porque misturou o branco, o negro, o chinês, japonês, o oriental, todo mundo lá e convive em paz. E houve essa mescla tão linda que tornou esse povo alegre, de bem com a vida, guerreiro, que não se deixa abater, porque desde que eu me conheço por gente, a gente está em crise. Sai de uma crise, entra outra crise, e a gente vai superando, a gente vai crescendo. Então, é um país muito lindo. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. E é como eu te falei, a gente quando sai do nosso país como imigrante, a gente vê o nosso país de fora, a gente tem um orgulho. Eu levo a minha bandeira estampada mesmo. Eu tenho o maior orgulho de ser uma brasileira morando em Miami, morando nos Estados Unidos. E quero levar, assim, a nossa cultura o mais longe possível. Quero ser uma representante mesmo brasileira, porque eu tenho orgulho disso. Então, eu vejo que o nosso país lá, como o seu também, tem essa identidade de povo guerreiro, de luta, de transformação, de vontade de ser diferente, de querer modificar o que não é legal, de não ter uma política corrupta. A gente tem essa vontade, a gente quer ver isso. Então, começa na gente. A gente não vai mudar tudo, transformar da noite para o dia, mas a gente consegue mudar as nossas atitudes, a gente fazendo esse primeiro passo,
incentivando outras pessoas ao nosso redor fazerem também. E eu vejo isso, pessoas como você, com esse poder de estar levando essa energia positiva e essa informação positiva através da leitura, através de conhecimento, através de mudança. Não existe mudança sem conhecimento, né? Leitura é fundamental nesse momento. Então, eu acho muito bacana Claro, conhecer claro, pessoas claro. como você também e agregar nesse momento para que haja essa transformação. Não dá para a gente fechar os olhos que nesse Eu, momento realmente vai acontecer transformações. Para quem tiver com os canais abertos, sim, igual você falou, para quem tiver realmente nessa evolução já contínua, agora é o momento, porque a vida é um fio. Você vê, de uma noite para o dia tudo mudou, tudo parou e da noite para o dia pode ser o último dia de alguém. Então, que a gente não espere, né? Que a gente faça enquanto tem vida, enquanto tem vontade, enquanto tem esperança, enquanto tem garra. Vamos fazer a nossa parte, sim, né? Tá no nosso poder isso claro, também. claro. Se há um pedido que eu gostava de fazer aos angolanos, olhando para os brasileiros, seria que sejamos, ou que fôssemos, na verdade, patriotas, assim, com grande convicção de nação. Uhum. O brasileiro é brasileiro e Brasil é Brasil. Primeiro Brasil, segundo Brasil, terceiro Brasil, quarto Brasil. Ele não muda a sua identidade onde quer que ele esteja. E isso é muito bom. Eu não sei como é que vocês conseguiram isso, mas é uma proeza riquíssima. É, É muito gostoso. é Eu isso tenho aí. muito, muito orgulho de ser brasileira, de verdade. Onde eu chego aqui, seja em qualquer outra comunidade, de outra nacionalidade, as pessoas me reconhecem. Você é brasileira, né? Não sei por quê, porque eu não Ah, sou o brasileiro. biotipo, né? Brasil não tem uma cara Não, só. então é engraçado. não. O Brasil tem o Brasil de boa tarde. E acabou. Não diz que é O brasileiro. sotaque, o acento, é. É, Tem gente que ele só brinca vai que dizer a assim, gente chega boa tarde. sambando. Não, mesmo que chega que nem uma lesma, abriu a boca tarde, é Já brasileiro. Não tem, sabe, não tem não como esconder. é o único. Só existe. Por exemplo, assim, eu chego no sítio, você não vai, eu digo, eu começo a falar o português, você não sabe se sou angolano, se sou cabo-verdiano, se sou moçambicano, se sou santomense, mas o brasileiro diz boa É tarde, é único. brasileiro. Depois a pessoa nem quer saber se é de São Paulo, se é do Ceará, se é de Recife, ou se é Já se Não, eu não quero entregou, não saber tem disso, é jeito. brasileiro. É. Ah, Meu querido, olha, eu quero te agradecer imensamente. Foi uma delícia esse bate-papo nosso, conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Eu quero realmente que as pessoas, sabe, te conheçam mais. Eu vou, daqui para frente, cada vez mais propagar o trabalho com a Boo Books também. Então, eu quero que realmente as pessoas leiam seus livros, conheçam a tua história, a tua trajetória, que você sirva de muito mais inspiração para muita gente que eu sei que já é, mas que continue sendo. E quero repetir esse papo daqui a um tempo, novamente, para a gente ver o que aconteceu de novo. Estou aqui. Se você precisar de Miami, conte comigo, tá bom? bom, eu agradeço a todas as pessoas que se mantiveram aqui ligadas, as que entraram, as que foram entrando e a sair, e as que ficaram, e assim que me esteve a fazer dar essa oportunidade para partilhar um bocadinho a minha história de vida. Eu acho que é o seguinte, a minha história, ela não é tão inspiradora como a de muita gente que eu conheço. Eu conheço angolanos que infelizmente não tiveram a sorte e não tiveram ainda a oportunidade de se revelarem perante o mundo pela história que têm. Mas, se depender de mim, tudo farei para que mostremos essas pessoas, porque nós não podemos bater palmas pelo sucesso das pessoas. Eu acho que conhecer a história das pessoas, a realidade delas, é muito mais inspirador. Porque o sucesso ele é entendido de formas diferentes e normalmente as pessoas não entendem o sucesso da melhor forma. Não compreendem isso. Eu acordei às 7 da manhã, eu fiquei sem internet em casa, tive que sair a correr, estive na rua a trabalhar, e ainda não almocei. E esses momentos difíceis as pessoas não sabem. Vou desligar a internet agora, vou fazer 30 minutos de exercícios físicos, vou ter uma reunião às 16h30 daqui, serão 4h30 ou 10h30 aí. Uhum. E, portanto, é um trabalho constante, é fazer por amor. Quando nós fazemos por amor, tal como dissemos há pouco tempo, nós fazemos de forma natural, simplesmente,
E o que é simples também tem muita força. O mais importante é saber o que se está a fazer. E eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço naturalmente esse interesse de me poder ajudar a ser melhor, porque assim, a melhor versão sobre mim ainda está para chegar. E esta versão poderá orgulhar a muita gente, sobretudo a todas aquelas pessoas que me ajudarem a construir essa melhor versão. Não, E você obrigado já por é um isso. orgulho pra gente. Não, você tem uma trajetória linda e com certeza já inspira muita gente, porque eu percebi já um pouco que eu li, o pouco que eu tenho conhecido, eu tenho assim, fiquei muito curiosa de te conhecer melhor, de verdade. Por isso, tudo que eu gosto para mim, eu quero que todo mundo conheça. Eu tenho isso meu, sabe? Tudo que eu gosto, eu recomendo, eu quero que todo mundo conheça, eu quero partilhar. Então, com certeza, eu quero que as pessoas conheçam você melhor também, tá bom? Então, fico aqui esse canal aberto para você, para o que você quiser usar, divulgar, propagar, todo seu, tá bom? Fico muito Muito agradecido por isso. Um abraço bem obrigada. forte e a boa Boa tarde. tarde, tenha um Está ótimo certo, boa dia. tarde. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchauzinho. Gente, então é isso. Nosso Gente em Evidência, que já começou há alguns dias. Se você entrar lá no canal Brasil em Miami no YouTube, você pode já conferir todos os vídeos. A gente tem o Entre Amigos e o Gente em Evidência. Então, quero vocês lá comigo. Sempre vai ter um convidado para lá de especial, porque realmente a gente não faz nada sozinho. Principalmente nesse momento que a gente está se reinventando, se reconstruindo, a gente precisa de pessoas inspiradoras como ele. Então a gente também aproveita, como eu e ele, a gente está na BullBooks, a gente quer que vocês também conheçam essa plataforma de livros online. Os livros são físicos, você recebe o livro mesmo, papel, impresso, com o cheirinho do livro, com tudo isso, mas em qualquer lugar do mundo. Você pode entrar lá, bullbooks.com. Se você entrar aqui também nas minhas redes sociais, você consegue um cupom de desconto, um promo code bem bacana, faz lá a sua inscrição. Alguns lugares não tem nem taxa de entrega, vale muito a pena, tá bom? E você consegue encontrar as obras também dele. O Vitor Hugo Mendes é assim um cara extraordinário, recomendo demais você conhecer um pouquinho mais da história dele, tá bom? Então eu vou ficando por aqui agradecendo a Evidência Magazine, Evidência News, que está aí chegando com força total aqui em Miami, uma revista de mais de 20 anos no Brasil, e agora também, né, com força total aqui em Miami, nos Estados Unidos. Então, muita novidade vindo por aí, tá bom? Fico aqui agradecendo a toda a audiência, todos vocês que estiveram com a gente nessa live, que possam estar acompanhando toda essa série que a gente vai estar fazendo pelo menos uma vez por semana, um convidado especial para vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau.